Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ acerca da possibilidade ou não de um ex-empregado que foi demitido ou se aposentou permanecer no plano de saúde que a empresa fornecia. Então, basicamente, nesse caso, a pessoa ela foi demitida e ela queria permanecer no plano de saúde da empresa, lógico que assumindo o pagamento da mensalidade do plano de saúde. Vamos ver então qual foi o entendimento do STJ acerca desse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem em uma ação ajuizada por um ex-empregado contra a operadora de plano de saúde, objetivando a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores da época em que estava em vigor o contrato de trabalho, arcando com a integralidade dos custos, inclusive os da empresa, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656 de 98, que é uma lei que eu já falei várias vezes aqui, que é a lei que regula os planos de saúde. Em primeira e em segunda instância, esse ex-empregado conseguiu que o plano fosse mantido, sob o argumento, basicamente, de que a assistência à saúde nada mais é do que um salário indireto. Então, quando a empresa fornece um plano de saúde, seria como se fosse um salário, só que indireto, porque, em tese, poderia estar diminuindo o salário da pessoa que ela recebe lá na conta dela para ter esse benefício. E que o empregado contribuiu, mesmo que indiretamente, portanto, para o custeio do plano. E por conta disso, como eu adiantei, tanto em primeira como em segunda instância, os pedidos foram julgados procedentes para manter o autor e os seus dependentes no plano coletivo de assistência médica, desde que ele assumisse o pagamento integral da mensalidade. E aí, em decorrência disso, a seguradora de plano de saúde, ela entrou com um recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo e, portanto, formar um precedente de observância obrigatória, como eu já expliquei algumas vezes aqui, apontando, além de divergência jurisprudencial, que é quando a gente mostra que os tribunais estão julgando de forma distinta ações praticamente idênticas, e alegando também violação aos artigos 30, parágrafo 6º e 31 da Lei 9.656 de 98, basicamente também um artigo da consolidação da CLT, né, das leis trabalhistas. E aí, antes da gente ir para a decisão propriamente dita e ver os fundamentos que foram utilizados pelo STJ e o entendimento que o tribunal adotou, vamos ver o que falam, então, esses artigos 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde. Então, o artigo 30, ele fala: ao consumidor que contribuir para produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, ou seja, que contribuírem para um plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Basicamente, o que fala esse artigo, o caput do artigo 30, é que o ex-empregado ele vai ter sim direito de se manter no plano de saúde se ele tiver contribuído com uma parte do pagamento desse plano. Então, o que acontece é que, às vezes, o plano de saúde fornecido por uma empresa é descontado também no holerite do empregado. Então, esse empregado, ele contribui com uma parte do pagamento da mensalidade, não fica tudo a encargo da empresa. E por conta disso, esse artigo fala que como esse segurado ele contribuiu com o efetivo pagamento da mensalidade, ele tem direito de permanência. Agora, aqueles casos nos quais o empregado não contribuiu de forma alguma com o pagamento, ou seja, todo o pagamento da mensalidade ficou a encargo da empresa, aí ele não teria o direito de permanência. O parágrafo 1º desse artigo fala que esse período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de 1/3 do tempo de permanência nos produtos do plano de saúde, com um mínimo assegurado de 6 meses e um máximo de 24 meses. Então, esse direito de permanência também não é ad eternum. Ele tem um máximo de possibilidade de vigência de 24 meses.
Parágrafo 2º. A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Então, não só o ex-empregado, como todos os beneficiários dependentes desse ex-empregado. Esposa, filhos, enfim. Parágrafo 3º. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto nesse artigo. Parágrafo 4º. O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. Então, pode ter uma negociação que aumente esse prazo de permanência, que traga outras vantagens para o empregado, e aí vai ter que ver cada caso a caso. Parágrafo 5º. A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. Então, se esse ex-empregado que foi demitido sem justa causa for admitido num novo emprego, ele vai, a partir de então, ser incluído no plano de saúde da outra empresa e parar de ser beneficiário do plano de saúde da empresa anterior. E parágrafo 6º, que esse é o mais importante para o julgamento que a gente está analisando, porque é esse parágrafo 6º que a seguradora de plano de saúde alegou que foi violado pela decisão de primeira e de segunda instância que julgou o pedido do ex-empregado procedente, que fala o seguinte: nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada a contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente em procedimentos como fator de moderação na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. Então, a coparticipação, que é diferente da pessoa contribuir com o pagamento da mensalidade, é quando ela é obrigada a pagar uma parte do valor de procedimentos, de atendimentos hospitalares, atendimentos médicos. Então, o plano de saúde, ele arca com, sei lá, 80% das despesas hospitalares, e o segurado, quando existe a previsão de coparticipação no plano de saúde, ele paga 20% lá das despesas. Isso não é a mesma coisa que o segurado, que é empregado de uma empresa, assumir o pagamento de uma parte da mensalidade, dividindo então esses custos com a empresa da qual ele é empregado. E aí, só para a gente falar do artigo 31 também, para a gente não ficar sem comentar, ele traz previsões parecidas com a do artigo 30, mas para o empregado aposentado. Então, ao aposentado que contribuir para produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo 1º. Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário à razão de 1 ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. Então, o aposentado que contribui pelo prazo mínimo de 10 anos, a ele é permitida a manutenção no plano de saúde, e aí sem previsão de término. E para aqueles que contribuíram por menos de 10 anos, é permitido só o mesmo período pelo qual contribuiu. Então, se o aposentado contribuiu por 2 anos, ele vai poder permanecer por 2 anos, por 3, e aí a equivalência. Bom, vamos passar agora, então, à fundamentação, a decisão propriamente dita do STJ nesse caso. Então, o ministro relator, o Ricardo Vilas Boas Cueva, vai começar afirmando que a questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora. Então, nesse caso concreto que deu origem a esse recurso especial, o ex-empregado não pagava uma parte da mensalidade. Tudo ficava a encargo da empresa, que era a empregadora. E aí, citando os artigos 30 e 31 que a gente acabou de ler e explicar, ele vai falar que uma das condições exigidas para a aquisição dos direitos previstos nesses artigos é o empregado contribuir na atividade para o custeio do plano de saúde, não podendo ser considerados, para tanto, os pagamentos a título exclusivo de coparticipação, justamente o artigo 30, parágrafo 6º que a gente leu. E aí, na fundamentação, ele vai citar, inclusive, uma resolução normativa, número 279 de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, regulamentando esses artigos 30 e 31 da Lei 9.656 de 98. Aqui eles escreveram errado. E falando, então, essa resolução que
para fins de contribuição, se considera qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde, oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à coparticipação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos como fator de moderação na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica. E aí, com base nisso, o ministro relator já vai falar o seguinte: quanto aos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, pela empresa, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante a existência de coparticipação, pois, como visto, esta não se confunde com contribuição. Aí ele vai citar, inclusive, alguns julgados que já eram firmados nesse sentido e vai falar que, quanto ao argumento que foi utilizado pelo tribunal de origem e também pelo juiz de primeira instância, de que o pagamento de uma mensalidade de um plano de saúde por parte da empresa caracterizaria salário indireto, não se constata, porque o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 da CLT, é expresso em dispor que esse benefício não possui índole salarial, sejam os serviços prestados diretamente pela empresa ou por determinada operadora. Então, o pagamento de um plano de saúde por parte de uma empresa é um benefício e não é considerado o pagamento de um salário indireto. Então, afastando esse fundamento, ele vai dizer que, nesse caso, o autor, no curso do contrato de trabalho, não contribuía para o plano de saúde, visto que apenas arcava com os custos de coparticipação, que eu já expliquei que é diferente, né? Classificados tão somente como fator de moderação, de modo que não pode o demandante permanecer como beneficiário após se tornar inativo, pois não preenchidos os requisitos de custeio exigidos pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656 de 98. E, como sempre nesses casos, foi firmada a seguinte tese: nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição ou pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. E aí tem uma ressalva muito importante a ser feita, porque a gente já analisou aqui no canal uma decisão que é inclusive posterior a essa, porque é do ano de 2022 e essa é do ano de 2018, que fala que um plano de saúde coletivo empresarial que é rescindido não pode deixar beneficiários, tudo bem que é outra situação, mas nesse caso não pode deixar beneficiários que estão durante tratamento desprotegidos, perdendo a possibilidade de realizar o tratamento de uma doença que eles estão tratando. Vou inclusive deixar o link na descrição e também vai aparecer aqui em cima para quem tiver interesse em ver essa análise desse julgamento específico, cujos fundamentos, eu entendo, também devem ser aplicados para essa situação. Então, eu entendo que, por uma questão de coerência dos fundamentos das decisões, em casos nos quais o ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, mesmo que ele não tenha contribuído com o plano de saúde, com o pagamento da mensalidade, se ele estiver em tratamento, ele precisa sim ser mantido no plano de saúde, porque senão ele vai ficar desprotegido, ele não vai conseguir contratar um outro plano de saúde sem carência. Então, precisa ser fornecido para esse segurado em tratamento ou a permanência no plano de saúde da empresa, como se ele tivesse arcado com as mensalidades, porque ele está em tratamento e não pode ficar desprotegido, ou tem que ser oferecido para ele, por parte da operadora de plano de saúde, a portabilidade para um outro plano da mesma empresa com as mesmas condições, permitindo que, com a portabilidade, que eu também já expliquei aqui, que quando você faz a portabilidade para outro plano, você fica livre de carências, então você não precisa mais ficar aquele período sem a proteção, permitindo então que isso aconteça e esse segurado que está em tratamento não fique desprotegido porque ele foi demitido sem justa causa ou porque ele se aposentou, mas era um plano de saúde do qual ele era beneficiário, que a empresa nunca exigiu que ele pagasse uma parte da mensalidade, tá? Então, eu entendo que nesses casos, esse entendimento desse julgamento que a gente acabou de analisar não se aplica, porque nesses casos deve se aplicar o entendimento desse outro julgado, que eu não me lembro qual era o tema exato agora, talvez o tema
982, não sei, mas eu vou deixar aqui o vídeo com a análise na descrição. Assistam porque é importante e a gente precisa exigir dos tribunais que as análises desses precedentes seja feito dessa forma íntegra e coerente, e não que um precedente, a gente assim, faça essa ressalva, a gente não pode ler só a tese e falar, bom, então nunca nesses casos de empregado que foi demitido sem justa causa ou se aposentou, nunca ele vai ter direito de permanência. Não, vai depender tanto se ele está em tratamento e vai depender também se não existe no próprio contrato que ele fez com a empresa alguma previsão em sentido contrário, um acordo coletivo nesse sentido, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também deixe aqui suas opiniões e também indicações de outras decisões que você gostaria que eu analisasse por aqui. É isso, muito obrigada e até semana que vem.